Olá Retro Games, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós iremos falar dos 10 jogos mais polêmicos dos anos 90. Então já sabe, né? Curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas vejam essa bagaça e quem sabe eu possa ser vereador um dia e implantar o Bolsa Game aqui em Recife, né? Com a sua ajuda aí, quem sabe. Engana-se quem acha que o famoso mimimi começou na geração atual. A era dos 16 bits foi um marco aí no mundo dos videogames. Foi no Mega Drive e no Super Nintendo que nasceram os primeiros jogos com representantes LGBTs e foras da lei como protagonistas. Quando os primeiros jogos com temáticas violentas começaram a fazer sucesso aí entre os jovens, algumas medidas foram tomadas aí para poder censurá-los. Então nós preparamos uma lista com 10 gamers que causaram muita confusão na época dos seus respectivos lançamentos. E é como eu sempre digo aqui, galera, prepara sua Coca KS, os seus Cheetos de tubo e vamos para o vídeo. Roda a vinheta! Bom, para abrir a lista não dá para falar de jogos polêmicos dos anos 90 sem mencionar o Mortal Kombat. Lançado em 1992 para arcades, o game de luta chegou aos consoles no ano seguinte e deixou muitos pais de cabelo em pé por conta da violência sem precedentes. Mesmo que as versões do Super Nintendo e Mega Drive não contassem com sangue, ainda era possível aplicar os cruéis fatalities. Além disso, as imagens digitalizadas de atores davam uma sensação de realismo nunca visto antes. A gritaria nos Estados Unidos foi tanta que obrigou os congressistas e a imprensa a debaterem sobre a questão. Em 1994 nasceu a Entertainment Software Reading Board, ESRB, órgão criado pela própria indústria dos games para normatizar e fazer a classificação indicativa dos seus produtos. Assim, os pais poderiam saber se o conteúdo de determinado game era apropriado para os seus filhos. Em outros países, o Mortal Kombat foi censurado ou simplesmente proibido de ser vendido. E prosseguindo nossa lista, vamos falar do Doom. Qual foi a polêmica que Doom causou? Foi um caso envolvendo atiradores no massacre de Columbine em 1999, em que 2 estudantes fortemente armados atacaram uma escola nos Estados Unidos, matando 13 pessoas e se suicidando em seguida. A área permanece interditada. Aquele prédio branco, bem ao fundo, é o cenário do atentado. A escola pública de Columbine, aqui no estado de Colorado. Columbine é o nome de uma flor típica desta região. E hoje é também o nome da maior tragédia envolvendo escolas e adolescentes de toda a história americana. Na época, diversos motivos foram atribuídos ao atentado, como casos de bullying e problemas mentais, mas foi bastante explorado também o fato de ambos serem fãs do jogo Doom. Inclusive, eles passavam tempo criando fases no editor de mapa do game. O fato é que Doom, lançado em 1993 para PC e em 95 para o Super Nintendo, já era alvo de controvérsia desde a sua origem. Sua jogabilidade realista para a época e tema supostamente envolvendo satanismo fizeram um game de tiro em primeira pessoa ganhar fama de má influência entre os jovens. Por outro lado, para quem é gamer, Doom é um divisor de água entre os jogos de tiro em primeira pessoa, ganhando diversas homenagens e até um bom filme em Hollywood, que será tema de um futuro vídeo mais pra frente. Assim como Mortal Kombat, Lethal Enforce foi alvo de muita controvérsia nos anos 90 pelo fato de usar imagem também digitalizada de atores em cenários violentos. Lançado nos fliperamas em 92 e para Mega Drive e Super Nintendo nos anos seguintes, o game no estilo Tiro sobre Trilhos conta a história de um policial que precisa salvar a cidade das mãos de uma gangue de criminosos. O problema é que há diversos reféns no meio do caminho e é preciso tomar cuidado para não atirar neles. A versão para consoles vinha com a réplica de pistola que tinha a desvantagem de só funcionar neste jogo. Por conta da política da Nintendo na época para evitar imagens consideradas violentas, o game foi censurado no Super Nintendo. Não é possível, por exemplo, matar os reféns, e algumas cenas com os chefes das fases foram cortadas para evitar imagens fortes. A Nintendo sempre sendo a Nintendo, né? Além do Doom, o console da Nintendo recebeu o também polêmico Wolfenstein 3D. Só que para evitar problemas, a Big N acabou pedindo uma série de mudanças, sendo a mais significativa a exclusão de qualquer menção ao nazismo. Por isso, Hitler perdeu seu tradicional bigode e passou a se chamar Startmeister. Além disso, os inimigos passaram a falar inglês ao invés de alemão. Cães se tornaram ratos mutantes e a quantidade de sangue foi muito reduzida. Mas por conta disso, esta versão ganhou uma nova história e novas armas.
Antes do Mortal Kombat causar arrepios pela sua violência insana, outro game vindo do Japão já causava algo parecido nos arcades. Splatterhouse, lançado em 88 pela Namco, é um jogo com temática inspirada em filmes de terror. Inclusive, o protagonista do game, que é Rick, tem um visual bem semelhante ao Jason, o astro da franquia Sexta-feira 13. A estreia desse jogo nos consoles aconteceu em 1990 no TurboGrafx 16. Iremos mais à frente fazer um vídeo sobre este console. Por conta do alto grau de cenas chocantes, esse port teve que ser quase que completamente alterado. A quantidade de sangue foi diminuída, o facão foi substituído por um pedaço de pau e alguns chefões foram redesenhados. Mesmo assim, o game vinha com a seguinte mensagem na capa: o tema macabro desse jogo pode ser inapropriado para crianças e covardes. A série ganhou duas continuações, ambas são exclusivas para o Mega Drive. Splatterhouse 2, lançado em 92, era tão violento quanto a primeira versão do arcade. Curiosamente, só quando lançaram o Splatterhouse 3 em 93 que os congressistas norte-americanos viram que tinha algo de errado no game e colocaram na lista dos jogos prejudiciais às crianças. Mas aí já era tarde demais, o jogo já tinha vendido 1 milhão de cópias e todo mundo já o conhecia. Embora Atomic Runner seja no ocidente apenas mais um shooter de plataforma no estilo Mega Man, no Japão o game se tornou alvo de grande controvérsia. Lançado para arcades em 88, seu título original é Chernobyl e conta a história de um mineiro russo que sobrevive a um acidente em uma usina nuclear. Por conta disso, ele ganha superpoderes e passa a ser perseguido por uma organização secreta. Coincidência ou não, o nome e a história lembra muito os acontecimentos de Chernobyl em 86, daquele grave acidente com a usina matou 31 pessoas, espalhou radiação e transformou uma cidade em uma zona inabitada. Grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. A União Soviética TASS confirmou 2 mortes. Um morador da região ouvido pela agência americana UPI disse que são pelo menos 2.000 os mortos. Era um tema ainda bastante sensível para a época e por conta disso houve muitas críticas pela maneira como o game usou a tragédia. Então, para o port feito para o Mega Drive, lançado em 92, a produtora Data East resolveu mudar tudo, a começar pelo nome do jogo. Além disso, a história também foi recriada do zero. Agora, o jogador é um cientista que precisa resgatar sua irmã mais nova das garras de aliens invasores usando a roupa que lhe proporciona superpoderes. Nada a ver com a história original. Outro game da Data East que causou polêmica foi o Fighter History. Neste caso, o problema foi por conta de acusações de plágio. Lançado para arcades em 93 e no ano seguinte para o Super Nintendo, o game de luta é quase uma cópia descarada do Street Fighter 2 lançado em 91. Tanto é que a Capcom entrou com ação proibindo a distribuição das máquinas por infringir direitos intelectuais. O pedido, porém, acabou sendo negado e Fighter History pôde ser comercializado normalmente. A alegação da Capcom é que muitos dos personagens eram praticamente os mesmos do Street Fighter 2, e há uma certa razão nisso. Mastorius é uma versão mais cabeluda do Zangief, Makoto Mizoguchi é o Ryu sem camisa, e Liu Feiling é o estereotipo da garota chinesa mestre em artes marciais feito a Chun-Li. Em 95, a série ganhou um spin-off exclusivo para o Super Nintendo chamado Fighter History Mizoguchi Kiki Ipatsu, que foi lançada apenas no Japão. Antes do GTA, poucos games colocavam o jogador na pele de delinquentes e foras da lei. Road Rash foi um dos primeiros da era 16 bits a fazer isso com sucesso. Lançado em 91 pela EA, Road Rash é um jogo de corrida de motos que simula disputa de rachas em estradas pelos Estados Unidos. Por conta da natureza ilegal da coisa, não há muitas regras. É possível distribuir soco nos oponentes, usar pedaços de pau, pé de cabra e outros objetos para fazê-lo cair e perder tempo. Só que além de se preocupar com seus adversários, é preciso também ficar alerta com a polícia, que pode prender o jogador e ainda te obrigar a pagar uma fiança. Road Rash ganhou mais 2 continuações para o Mega Drive e versões para PlayStation, Sega Saturno e 3DO. Pois é, meus amigos, nem o Final Fight escapou das polêmicas. Quando os jogos de luta passaram a ficar mais famosos, muitos questionaram se esse tipo de entretenimento não incentivaria a violência contra a mulher. A questão não passou ilesa em Final Fight, game do estilo briga de rua da Capcom. Afinal, há 2 personagens femininas no elenco de adversários, a Poison e a Roxy. Como proceder então? A solução encontrada pelo criador do jogo foi considerá-las mulheres transexuais. Para ele, esta mudança
já aliviaria o problema. Só que, obviamente, isso não foi o suficiente, já que as versões norte-americanas de Final Fight para Super Nintendo simplesmente tirou as personagens e as trocaram por dois marmanjos de nome Sid e Billy. O fato é que Poison continua sendo uma personagem presente no universo da Capcom, aparecendo inclusive como uma das lutadoras do Ultra Street Fighter 4 e de Street Fighter vs Tekken. Só que seu gênero até hoje é alvo de muita polêmica, já que a empresa nunca foi clara a respeito disso. Outro briga de rua famoso, dessa vez o Street of Rage 3, provocou controvérsias pela maneira como representou personagens LGBTs. Na versão japonesa, um dos primeiros subchefes do jogo é um inimigo chamado Ash. Por conta da maneira como se veste e por seus trejeitos, que são um estereotipo exagerado de um homossexual, ele foi considerado extremamente ofensivo para os padrões ocidentais. Por isso, na versão europeia e norte-americana, Ash foi substituído por Shiva, que era um dos chefões do Street of Rage 2. Ainda assim, é possível controlar Ash usando o cartucho de cheats na versão modificada. E agora eu quero saber de você a sua opinião. Você acha que essas medidas tomadas em todos esses jogos foram certas, foram justas ou exageradas? Deixa aí nos comentários que a gente vai debater. Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!